A alquimia foi essencial para o surgimento da química, trazendo técnicas, instrumentos e uma nova maneira de observar a natureza. Mesmo com objetivos mágicos, os alquimistas abriram caminho para a ciência moderna. Vamos para a aula? Preparem-se que hoje vamos conversar sobre um tema fascinante e cheio de mistérios: as contribuições da alquimia para a química. Talvez você já tenha visto em filmes ou livros aquelas cenas de magos ou cientistas antigos misturando líquidos coloridos, tentando transformar metais em ouro, ou buscando a fórmula da vida eterna. Mas, por trás dessas histórias, existe uma parte muito importante da história da ciência. A alquimia surgiu há mais de 2000 anos, em diferentes partes do mundo, como Egito, Grécia, China, Índia e, mais tarde, no mundo árabe e na Europa medieval. Os alquimistas eram pessoas muito curiosas, que queriam entender como a matéria funcionava e como poderiam transformá-la. Eles acreditavam que tudo no universo era formado por 4 elementos principais: terra, água, ar e fogo. Essa ideia, mesmo não sendo correta do ponto de vista da ciência atual, ajudou a criar uma base para a investigação dos materiais. Um dos grandes sonhos dos alquimistas era a transmutação dos metais, ou seja, transformar metais comuns, como chumbo, em ouro. Eles também buscavam criar o elixir da longa vida, uma substância que daria saúde e juventude eternas. Apesar desses objetivos parecerem mágicos ou até impossíveis hoje, o mais importante foi o caminho que eles trilharam para tentar alcançá-los. Os alquimistas foram pioneiros em experimentar, misturar, aquecer, resfriar, dissolver e cristalizar substâncias. Eles anotavam cuidadosamente o que acontecia em cada etapa, criando os primeiros registros de experimentos químicos. Muitos dos instrumentos que usamos hoje em laboratórios têm origem na alquimia. Por exemplo, o alambique, que serve para destilar líquidos, foi inventado por alquimistas árabes e ainda é usado na produção de bebidas como cachaça, uísque e perfumes. Eles também desenvolveram técnicas como a sublimação, quando uma substância passa do estado sólido diretamente para o gasoso, a cristalização, formação de cristais a partir de soluções, e a calcinação, aquecimento de substâncias para provocar reações químicas. Outro ponto muito importante é que os alquimistas começaram a classificar as substâncias. Eles separavam os materiais em categorias como metais, minerais, ácidos e bases, mesmo sem saber o que eram átomos ou moléculas. Essa organização foi fundamental para o avanço da ciência, pois permitiu que outros pesquisadores pudessem repetir experimentos e comparar resultados. Além disso, a alquimia mudou a forma como as pessoas enxergavam a natureza. Antes, muitos acreditavam que tudo era resultado de forças sobrenaturais ou mágicas. Com a alquimia, começou-se a valorizar a observação, a experimentação e o registro dos resultados, o que abriu caminho para o método científico, ou seja, a ideia de testar hipóteses, observar o que acontece e tirar conclusões com base em evidências. Com o passar do tempo, especialmente a partir do século XVII, a alquimia foi dando lugar à química moderna. Cientistas como Robert Boyle começaram a usar experimentos controlados e a buscar explicações racionais para os fenômenos, deixando de lado as ideias místicas. Boyle, por exemplo, é considerado um dos pais da química moderna porque defendia que as substâncias eram compostas por partículas menores, os átomos, e que as reações químicas podiam ser explicadas por leis naturais. Mesmo assim, não podemos esquecer que, sem a curiosidade e as tentativas dos alquimistas, talvez a química não existisse como conhecemos hoje. Eles podem não ter conseguido transformar chumbo em ouro, mas transformaram a maneira como estudamos a matéria e abriram portas para descobertas incríveis. Então, da próxima vez que você estiver em um laboratório, lembre-se: muitos dos instrumentos e técnicas que usamos têm raízes lá na época dos alquimistas.
Eles foram os primeiros a misturar ciência e curiosidade, e graças a isso, hoje podemos entender melhor o mundo à nossa volta. Espero você na próxima aula. Até mais!